Feliz com Jesus aí. Jesus é bom? Em todo tempo? Amém. Hoje nós vamos conversar. Não vou chamar isso de pregação não, porque é uma conversa para que os nossos olhos sejam abertos. Bem abertos. Abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Do 32 ao 35. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 32 ao 35. A palavra de Deus diz assim: mas eles lhe disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. E então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus lhe disse no 34: a minha comida é fazer a vontade do que me enviou e realizar a sua obra. O verso 35 diz assim: não dizeis ainda que faltam 4 meses para a ceifa? Eu digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Feche teus olhos aí onde você está. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é generoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra prevalece sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer mudar a vida de muitas pessoas que aqui estão, que estão em casa também acompanhando pelo vídeo. Que o Senhor esteja abençoando nessa noite, dando graça, sabedoria, para que nós possamos entender e compreender um pouquinho dos seus desígnios, Pai. Abençoe cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Interessante, irmãos. Todo mundo conhece a história da samaritana e Jesus conversa com ela. Enquanto isso, os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida e chegaram com a comida. A hora que eles chegaram com a comida, a samaritana largou o cântaro de água que ela tinha pegado no poço, largou na beira do poço e foi para a cidade. Afinal de contas, o objetivo dela era buscar água no poço de Jacó. Mas ela encheu a vasilha de água, mas acontece que agora tinha algo mais importante a ser resolvido. Ela deixou a água para trás. E aqui, eu e você, nós temos que começar a entender que existem algumas coisas que nós precisamos começar a observar de outra maneira. Quando Jesus disse para esse discípulo aqui: erguei os vossos olhos, ou seja, vocês têm que olhar as coisas com outra perspectiva. Vocês têm que olhar as coisas com outras perspectivas. Vocês não podem olhar só no razoável, no natural. Quando o discípulo chega falando assim: será que alguém deu comida para ele? Aí ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha que comer para ficar vivo, continuar vivo. Nós temos que comer todo dia 2 refeições, um café da manhã, um café da tarde para ficar vivo? Temos. Mas tem algo mais importante a ser feito. Eu posso deixar essa comida para trás para me fazer algo mais importante. E é isso que eu quero salientar nessa noite aqui, nesse texto. Porque quando Jesus fala com os discípulos, ele está falando, já desde o Evangelho mais de Mateus, Jesus já vem falando com eles. De vez em quando dá uma tocadinha. Olhai as aves do céu, ou seja, para de olhar para baixo, vocês estão olhando só para baixo, começa a olhar para cima. E aí você vai lá no livro de Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual foi criado primeiro? Então,
tem que olhar para lá, ué. E eu fico olhando só para cá. As contas para pagar, as despesas para fazer, tudo. Eu só resumo a minha vida em resolver meus problemas no cotidiano. E Jesus está falando, gente, tem outras coisas mais importantes para resolver. Você pode até deixar de comer para resolver uma situação, mas o importante é que você faça isso que eu estou te falando. Aí o Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, volta aí, 2, 3 páginas para trás. Eu quero que você veja, preste atenção, eu falei para nós que nós íamos ter uma conversa hoje. Eu queria que você examinasse a similaridade entre Gênesis 1, 2 e 3 e João 1, 2 e 3. Eu queria que vocês analisassem isso aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que é verbo? Os professores de plantão aí me ajudam, por favor. O que é verbo? É a ação do sujeito. É isso? Estou certo ou não? Verbo é a ação do sujeito. Estou falando grego ou não? Verbo é a ação do sujeito. Então, no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual verbo era esse? O verbo era Jesus Cristo, mas que verbo era? Em verbo. O que era o verbo? O verbo, no princípio criou, vamos lá no Gênesis agora, Gênesis 1, vamos lá no Gênesis agora para a gente entender essa parte, para depois a gente buscar mais. Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face das águas. E disse Deus, olha o verbo aí, olha o verbo, e disse Deus, Deus é uma palavra, o verbo é uma palavra, que vai ser dito agora. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E fez separação da luz e as trevas. Então o verbo é uma palavra. E que palavra é essa? Quando Deus falava e as coisas aconteciam. E haja luz, e houve luz. A palavra chama-se obediência. O verbo encarnado é obedecer. O verbo encarnado é obediência. Tanto é que Jesus fala, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Jesus se alimentava da obediência. Quando ele obedecia o Pai, Jesus se alimentava de obediência. E quando eu obedeço, eu me alimento. Porque quando eu recebo, o corpo humano, ele para se manter, ele precisa receber alimento, água, várias coisas para nos nutrir, para nos manter. Agora a nossa alma, ela precisa receber de Deus. Não é igual o corpo que recebe as coisas do cotidiano e se mantém vivo. A alma, para ter vida, ela precisa receber de Deus. Ela precisa receber de Deus. E aí nós entendemos o que? Vitamina D. Aonde nós conseguimos obter vitamina D? Para aumentar a imunidade do ser humano. Onde nós obtemos? Exposição ao sol. É isso? Não tem na cenoura, não tem no rabanete, não tem no brócolis, não tem no espinafre. É no raio de sol. Exposição ao sol. E a imunidade? A nossa imunidade espiritual eu vou conseguir quando? Quando eu ficar exposto ao sol da justiça. Eu quero que a minha vida muda, mas eu não tenho 1 hora de Bíblia. Eu quero que a minha vida muda, mas eu não tenho 2 horas de oração durante a semana. Eu quero que a minha vida muda, eu não fico exposto ao sol, então eu não vou adquirir aquela resistência.
Aquela imunidade que eu preciso receber do sol, eu não recebo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E haja luz, e hoje a luz do mundo está aí para nos dar a vitamina D espiritual, a nossa imunidade. Eu quero crescer como uma pessoa bem sadia espiritualmente, eu tenho que ficar exposto à luz do sol, eu tenho que ficar exposto à Bíblia, eu tenho que ficar exposto à oração, eu tenho que ficar exposto aos louvores de adoração ao Senhor. Eu tenho que fazer algo diferente. Não adianta nada eu falar para uma pessoa que precisa aumentar a imunidade, só comer cenoura, só comer rabanete, só comer brócolis. Não adianta, ela precisa ficar exposta ao sol. Mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se você quer melhorar a sua imunidade espiritual, se exponha ao sol da justiça. Tenha esse entendimento. Obediência é o primeiro mandamento. Obediência. Quando Jesus diz assim, uma comida eu tenho para fazer que vocês não conhecem. Que comida é essa? É obediência. Jesus estava fazendo tudo o que poderia obedecer. Aí Jesus começa falando com Nicodemos, capítulo 3 de João. Nicodemos, você é catedrático na sinagoga, não entende essas coisas, como é que você vai entender? Se eu estou falando das coisas naturais para você, você não está entendendo, como é que você vai entender das espirituais? Ou seja, olha, ergue os olhos mais para cima, começa a enxergar um pouquinho lá na partilheira de cima, do degrau de cima, enxerga as coisas lá do céu. Aí ele chega para a samaritana e fala, se você beber dessa água de novo, você vai ter sede, ou seja, para de pensar só nas coisas materiais. Vai buscar as coisas espirituais. Se eu te der da água que eu te der, se você beber, você não vai ter sede. Ou seja, pensa nas coisas de cima, nas coisas do alto. Mas eu continuo. Tanto é que eu falei no início da ministração. Ela largou o cântaro de água na borda do poço e foi para a cidade evangelizar. Ela saiu, ela largou tudo. A necessidade primária que ela tinha de buscar água na fonte, ela deixou em segundo plano agora, para ela poder evangelizar o pessoal daquela cidade. E ela foi lá naquela cidade e falou, o Messias está aí. Ele falou tudo que eu fazia, sem me conhecer, sem nunca ter me visto. Ele me falou tudo, descreveu toda a minha vida. Aí o pessoal sai da cidade. O pessoal sai da cidade e vai procurar Jesus, aonde ele está na beira do poço de Jacó. Irmãos, isso é as coisas do alto. O mundo espiritual, ele se move numa frequência que é diferente do que nós imaginamos. E quando nós ficamos só pensando naquilo que é material, naquilo que é satisfatório para mim e para você, não vai acontecer aquilo que nós esperamos. Nós esperamos que vinha acontecer alguma coisa mais importante, mas não vai acontecer. Eu falei aqui da exposição da vitamina D, e vou falar da lente, em busca da luz do sol para fazer o foco de novo. De novo, vou voltar no assunto. Quando você pega uma lente de leitura e foca na luz do sol, em cima de um gravetinho de capim, um pedacinho de papel, ele incendeia, por quê? Porque o foco está concentrado naquele lugar. Você e eu temos que ter uma vida desse jeito, focada no sol da justiça, de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos perder o foco. Se nós perdermos o foco, o capinzinho já não acende mais. O pedacinho de papel já não acende mais, porque nós perdemos o foco. Se você desviar o foco de Deus, você faz que nem Pedro, você afunda nas águas. Quantas e quantas vezes nós afundamos nas águas e levantamos e afundamos de novo e afundamos, porque nós queremos continuar da mesma maneira que nós somos. Nós não queremos mudança, nós não queremos separar um tempo para Deus, nós queremos continuar a nossa vida, a nossa rotina do jeito que ela é, pagando as nossas contas, adquirindo as coisas e pagando os boletos, e não queremos mudar de vida, não queremos mudar de vida. E aí, os discípulos agora, ele fala, erguei os vossos olhos. Vocês falam que a colheita é daqui 4 meses, mas eu falo para vocês que os campos já estão brancos, e a colheita é agora. Sabe qual colheita que Jesus estava enxergando? Aqueles homens que vieram da cidade de Sicar,
e vieram buscar ele, se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa aí era a primeira colheita que Jesus estava fazendo. Enquanto os discípulos estavam esperando, nós esperamos mais 4 meses para colher o milho, colher a cevada, colher o arroz, colher o trigo. Jesus falou, não, a colheita já está aqui. Por quê? Porque Jesus olha com os olhos espirituais, os olhos do céu, e nós olhamos os olhos da terra. Daqui 4 meses por quê? Essa samaritana saiu de lá, ela não era nem membro da igreja, Jesus Cristo não tinha nem montado uma igreja ainda, e ela não era nem membro da igreja, foi lá e evangelizou o povo veio e recebeu Jesus, a primeira colheita estava aí. E quando a gente lê esse texto, a gente não presta a devida atenção e não consegue enxergar a grandeza que tem nesse texto. Quando Jesus faz. E aí, a palavra que eu disse, quando o verbo se fez carne, eu disse que é obediência. E é obediência mesmo. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Tudo que é feito em obediência. Jesus foi obediente e até a morte, e a morte de cruz, ele foi obediente. Por isso que o nome dele é sobre todo o nome, porque ele obedeceu até a morte. E quando nós entendemos isso, em 1 Samuel, só anota quem está anotando, 15, 22, quando Saul tinha a orientação de vencer os amalequitas e matar, o que sobrar você mata tudo, mata soldado, mata ovelha, mata boi, mata tudo. E ele não faz isso. Ele não mata o rei, ele não mata as ovelhas melhores, as mais gordas, ele não mata as vacas mais gordas, ele separa para fazer o holocausto. Quando ele estava fazendo a situação lá, que ele ia fazer o holocausto, chega Samuel e pergunta, mas o que você está fazendo? Aí é onde Samuel fala para ele, obedecer é melhor do que sacrificar. Você perdeu o seu reinado por causa disso, por causa dessa sua desobediência. Você perdeu por causa disso. Por que morre muita gente de acidente de carro onde o condutor do veículo estava embriagado? Não obedece. Sabe que se beber não dirige, mas não obedece. Então a falta de obediência traz um resultado. E a falta de obediência traz um resultado trágico. Então quando a gente ouve falar num acidente de carro, onde morreu várias pessoas, e o outro veículo também morreu várias pessoas, porque o motorista estava embriagado. Ele sabe que a lei não permite que beba para dirigir, mas ele não quer saber, ele não obedece. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vou falar aqui com todo cuidado, cirurgia bariátrica. Eu vou falar com todo cuidado. Ela tem que ser feita em casos especiais, em uma pessoa está no limite e tem que fazer. Só que primeiro ela precisa fazer uma cirurgia aqui, na cabeça, antes dela deitar na mesa da cirurgia e diminuir o estômago. Se ela não fizer uma cirurgia aqui, ela vai piorar, a situação dela ela está indo para o sacrifício. Mas se ela obedecer, fazer uma dieta decente, ela vai perder alguns quilos e não vai precisar fazer a cirurgia bariátrica. Estou falando isso aqui com um temor de Deus no coração. Porque tem pessoas que não têm condições e têm que fazer a cirurgia, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos entender isso, que quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que verbo é esse? Que palavra é essa? É obediência. Eu obedeço, tu obedece, ele obedece, nós obedecemos, vós obedeceis, eles obedecem. O verbo obedecer. A palavra de Deus, ela foi escrita, não foi escrita para discutir eu e o Paulo, eu e o Tamar. Não foi feita para mim ficar discutindo, isso aqui é assim, isso aqui não. A palavra de Deus, ela foi feita para ser obedecida. A gente lê ela e obedece, e entra dentro do coração. O nosso corpo, ele se satisfaz quando nós recebemos.
Nosso corpo se satisfaz quando nós recebemos. A nossa alma se satisfaz quando atendemos os outros. Olha que interessante. A nossa alma se satisfaz quando nós atendemos a necessidade dos outros. Deixamos de olhar para a nossa necessidade e atendemos a necessidade do outro. Jesus, aquele dia que ele estava conversando com a samaritana, ele não comeu, não se alimentou. Por quê? Porque ele via a necessidade da mulher samaritana, que era maior do que a dele comer alguma coisa e botar dentro da barriga alguma coisa. E ele foi fazer o que primeiro? Ele foi evangelizar, ele foi ensinar, ele foi... A nossa alma se satisfaz quando nós atendemos. Por exemplo, quando você dizima, você oferta. Agora há pouco nós tivemos no momento da oferta. Você está dando ou está recebendo? A pergunta que eu faço é essa. Quando você dizima, você está dando ou está recebendo? Uma pergunta. Então você contribui com aquilo que... Dízimo não é dinheiro. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é obediência. Ou você obedece ou não obedece. Dízimo não é dinheiro. Porque aquilo que você separa para o dízimo, isso que não é dinheiro. Porque junto com o dízimo tem amor, tem dedicação, tem respeito, tem carinho, tem amor pelo irmão. Então, dízimo não é dinheiro. Dízimo é obediência. Eu tenho que ter esse entendimento. Quando eu estou dizimando, eu estou obedecendo. Ah, você dizima na igreja? Eu dizimo, eu estou obedecendo. Obedecendo é o mandamento. Trazei todos os dias na casa do tesouro, então só estou obedecendo. Está falando que é para trazer e eu estou trazendo. Pronto, ponto final. A nossa alma se satisfaz mais quando dá o dízimo ou quando recebe mais um mês de saúde, vai ter mais um mês de emprego na empresa que você trabalha, você vai receber mais um salário. Quem te garante mais um mês de salário? A saúde que você tem. Quem que patrocinou isso? O Sol da Justiça. E quando ele fala trazer todo o dízimo, você está aqui em obediência. Simplesmente você está obedecendo. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter esse entendimento. Vou falar alguns pontos aqui. Do que a obediência gera em nós. Quando a gente entra nessa condição de obedecer, o que isso gera em nós? O que isso produz em nós? Primeira coisa que a obediência produz em mim é a humildade. Jesus, quando a ceia, antes de começar a ceia, a última ceia, pegou a bacia de água para lavar os pés dos discípulos. Era o serviço do servo, do empregado, menos qualificado naquele lugar, naquela casa. E Jesus pegou a bacia e a toalha e foi e lavou os pés dos discípulos. Quando ele terminou, vocês entenderam o que eu fiz? Faça isso e seja feliz. Ou seja, seja humilde e vai ser feliz. Então, o primeiro benefício que a obediência traz na minha vida é a humildade. É reconhecer que as outras pessoas são superiores a mim. Eu estou lá para servir. Eu estou lá para contribuir. Eu estou lá para ajudar. Eu estou lá para tirar um peso das costas de alguém. Segundo ponto que eu notei aqui. Quando eu tenho obediência, eu paro de pensar em mim mesmo. Quando eu sou uma pessoa obediente na casa de Deus, eu paro de pensar em mim mesmo. Eu começo a ter a visão do reino. Agora não é para mim, agora é para nós. Tanto é que o Evangelho, Jesus já fez para nós, não fez individual. O Evangelho foi feito para nós. Tanto é que João 2 começa com um casamento. João 2 começa com o casamento de bodas de Caná da Galileia. Por quê?
Porque a partir daquele momento, a personalidade de uma pessoa só, ela morre e nasce outra, produzida por Cristo. Duas, água em vinho, transformação de água em vinho. Então agora são duas coisas que vão constituir, vai trazer alegria no casamento. Aquela água que foi transformada em vinho, agora vai ser a alegria daquele casal. Já não é mais uma vida individual, já é uma vida a dois. Então quando eu tenho a obediência como pauta da minha vida, eu começo a ter a visão do reino. Quando eu sou obediente, eu não espero recompensa nem elogio. Quando eu sou uma pessoa obediente ao Evangelho de Jesus Cristo, se me elogiar, tá bom, se não elogiar também tá bom, se não tem problema. Fique esperando elogio, porque você não fica esperando, você não fica pondo expectativa no outro ser humano. Porque quando você põe expectativa no outro ser humano, você se decepciona. Uma outra coisa que traz de benefício para você, você não precisa responder todas as perguntas. Jesus responde por você. Você não precisa responder todas as perguntas. Jesus responde por você. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, e aí foram questionar ela, mas por quê, não sei o quê, não sei o quê. Falou, ó, ela fez para mim uma boa coisa, e o nome dela está escrito no livro da vida. Quem respondeu por ela? Não foi ela, foi Jesus. Então quando você é obediente, Jesus responde por você. Quem é uma pessoa obediente? Uma pessoa obediente, ela não se recusa a prestar contas. O que é isso, pastor? O que é não se recusar a prestar as contas? Uma pessoa transparente. Você pode futricar a vida dela de trás para frente, de frente para trás, você não vai achar nada que impede. Transparência é o que falta hoje em dia, porque tudo hoje é tudo coberto com mentira. Tudo é coberto com mentira. Uma outra coisa que acontece quando você é envolvido, você ouve a voz da obediência. Você assume seus erros. Assume seus erros. Fez, derramou aqui, ou estragou qualquer coisa aqui. Chega, levanta a mão e fala, não, foi eu. O problema aqui é comigo, foi eu. Por quê? Quem esconde o erro é Adão. Adão é o primeiro homem. Quando Deus foi cobrar ele, porque ele tinha comido do fruto, a mulher que o Senhor me deu do fruto para comer. Foi cobrar a Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou. Quer dizer, ninguém nunca erra, só os outros que erram. Então, quando você tem a obediência entranhada dentro do teu coração, você você assume os teus erros. Outra coisa, quando você tem a obediência na sua vida, entranhada no seu coração, na sua alma, você valoriza as outras pessoas. Reconhece que as outras pessoas, que tem pessoas que são melhores que você. Você não fica com dor de cotovelo. Que é o problema da maioria da humanidade. Hoje, essa disputa acirrada que a gente vê aí por aí. Um querendo aparecer mais que o outro. Querendo se mostrar mais que o outro. Para dizer que é melhor do que o outro. E quando você tem a obediência no teu coração, você dá valor a quem tem. Quem valoriza a obediência também prioriza o processo. Prioriza o processo e não o resultado. Tem muita gente que só quer saber quanto faz a coisa toda, problemática toda, mas não está nem interessado no como foi resolvido. Quer saber só no resultado. E aí o resultado? E o resultado, o que deu? Não, nós que estamos empenhados em resolver as coisas com organização, com obediência, nós temos que valorizar o processo, passo a passo, aquilo que foi feito.
Uma criança começa a gatinhar, depois ela começa a andar, cai alguns tombos, depois ela começa a correr. Então é passo a passo, não é passar por cima daquilo que está acontecendo, não. E por último, a nossa alma fica satisfeita. Quem vive em obediência tem a alma satisfeita. Dar é melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. E eu já vou finalizar. Só vou falar uma coisa aqui, que acontece quando nós perdemos o foco. Quando nós saímos da presença do sol de justiça. Nós deixamos de olhar para Jesus. Tantas vezes ele fala, olhai para o céu, olha para cima. Olhai as aves, lá em Mateus ele fala, olhai as aves do céu. Ou seja, para de olhar para o chão, rapaz. Olha para cima, distrai um pouco, olha para cima, começa a ver as coisas como são feitas. Lá em cima no céu, a organização que é lá no céu. O 22 fala, elevo meus olhos para os montes, e é de lá que vem o socorro. Elevo, é para olhar para cima, não é para olhar para baixo, não é para olhar, gente, eu vou estar dando problema, a firma está dando prejuízo, vou quebrar, vou ter que mandar funcionário embora. Só pensa só para baixo. Ergue os olhos, começa a olhar para cima. Mas entra na fila da obediência também. Se não der uma vez, entra 2, 3, 4, 5, 6. Fica na fila. Salmo 43. Salmo 43, verso 5. O que acontece quando eu perco o foco? O que acontece quando eu começo a olhar só para baixo? O que acontece quando eu não olho para cima? Jesus está mandando eu olhar para cima e eu estou olhando para baixo. Salmo 43, verso 5 diz assim, por que estás abatido a minha alma? Não é corpo, é alma. É o seu interior, é lá dentro, é lá no fundo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o meu Salvador e Deus meu. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando eu começo a olhar para baixo, quando eu não ergo meus olhos para cima, eu começo a ver as coisas ficar estreitas para o meu lado. Não é o pastor Sidney que está falando, não. É a palavra de Deus que está falando. Ergue os olhos para cima. Olha lá como é feita a organização lá em cima. Quem fazia bagunça lá em cima foi despejado aqui para baixo. Eu e você. Somos perfeitos. Temos o nosso raciocínio perfeito. Por isso nós precisamos olhar esse texto que nós lemos hoje, esses 2 versículos que eu li no início, da Samaritana, e entender que nós só vamos funcionar quando nós estivermos em obediência. Nós só vamos fazer as coisas acontecerem na nossa vida, na vida da nossa família, quando a gente estiver em obediência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que cada dia mais nós possamos seguir esse caminho. Precisa ficar sem comer para ler a Bíblia? Fica sem comer para ler a Bíblia, pelo menos 1 hora, meia hora. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus deixou de atender a necessidade do estômago dele para poder atender a necessidade da samaritana. Tanto é que ele já fez a primeira colheita com aqueles homens daquela cidade. E eu e você estamos no mesmo caminho. Se nós obedecermos, nós deixarmos as nossas preferências de lado e começar a fazer as preferências de Deus, a coisa vai mudar na nossa vida. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor seja sobre todos e que o amor de Deus seja derramado sobre todos, irmãos.